Bom, o Brasil não precisa de Netflix, né? A gente tem uma série de TV todo dia no noticiário, com muita politicagem, muita safadeza, muita corrupção, e de vez em quando aparece umas bizarrices aí de outras ordens, né? Como é que você está, Renato? Como é que você passou essa semana que a gente não fez um podcast? Acho que acumulou assunto ou a gente vai falar das mesmas coisas novamente? A gente não grava podcast desde o carnaval, faz 2, 3 semanas, eu acho. Mas, agora que a gente vai gravar, a gente só precisa gravar sobre essa semana aí, que é a semana boa. Não, mas não mudou muita coisa, né? Eu achei que o carnaval... mudou, né? Mudou porque teve os vazamentos das mensagens do celular do Vorcaro. Mas que começou, essa história começou lá no carnaval. Achei que todo mundo disse que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Mas esse carnaval foi meio xoxo, assim, que o carnaval, ninguém falou das rainhas da bateria, falaram do desfile do Lula lá, que foi pago com dinheiro público, propaganda eleitoral antecipada, e começaram esses vazamentos aí do celular do Vorcaro, que está sendo muito interessante, né? Tem muita história boa para a gente comentar hoje, né? Sim, as histórias são muito boas. Eu acho que a gente nem deveria falar sobre o juízo do STF, a gente tinha que falar das namoradas do Vorcaro, que é realmente interessante. Vamos focar no que interessa, no que o público quer saber. Qual que é a melhor parte aí dessas... o que você achou aí dessas... Porque assim, tá sobrando para todo mundo, né? Hoje saiu uma notícia que parece que até o Flávio Dino tava lá trocando umas ideias lá com o Vorcaro. Eu não sei se ele participou das festas, provavelmente se ele participou, ele não passou despercebido. Eu não vou fazer piada com comida, porque depois ele processa todo mundo aí por causa de comida, ele não gosta que faça essas piadas com ele. Mas a questão é que ninguém quer explicar nada, né? As explicações... O Xandão aí, até agora não explicou o contrato da mulher dele, o Toffoli nem precisa explicar, que a gente já entendeu tudo, mas aí agora tem o Lula também, né, que recebeu o Vorcaro numa reunião particular e fora da agenda, então, quer dizer, tem muita coisa para ser explicada. A gente também já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Que o esquema é sempre o mesmo, né? A gente está acostumado com esses escândalos de corrupção, esses escândalos políticos envolvendo empresários ou pseudo-empresários, sei lá como é que a gente pode chamar isso, mas, de qualquer forma, ninguém quer explicar nada, né? Ninguém acha que o público que paga a conta no final, né? O povo que paga a conta no final, merece uma explicação do que está acontecendo. Você acha que isso pode gerar, esse ano que é ano de eleição, pode gerar uma revolta aí, o pessoal começar a voltar às ruas, ou você acha que isso aí acabou e a gente vai engolir a seco essas histórias todas e vai ficar vendo na televisão como se fosse uma série de Netflix? Eu acho que o brasileiro ele tem essa indignação dentro dele fermentando já faz muito tempo, né? O que a dificuldade sempre é direcionar, porque você precisa de líderes para organizar, porque nada é espontâneo, né? As pessoas não vão sair de casa e se revoltar do nada. Sempre tem que ter um líder, qualquer tipo de manifestação. E a internet ajuda essa organização. Mas eu acho que os líderes não aparecem porque no final tá todo mundo no rabo preso, talvez, né? Em alguma medida, entendeu? Porque pelo menos pelo que a gente lê no noticiário, isso é bom que fique claro, assim, o que eu e o que vamos falar aqui, é o que a gente está lendo, que vocês estão lendo aí, nos grandes jornais. Mas os tentáculos, o alcance do escândalo do Vorcaro é gigantesco. Né? Ou pelo avião que empresta para o político, ou pelo contrato que faz com a esposa de um ministro, ou pelos convites que ele fazia para outros empresários, para políticos, etc. Então, assim, é gigantesco. Vai ser difícil alguém estar completamente ilibado, vamos dizer, nessa história, né? A impressão que eu tenho. E essa história do avião é engraçada, né? Todo mundo usou o avião do Vorcaro, até o Nicolas usou o avião do Vorcaro para fazer aquela caravana pró-Bolsonaro, lá na eleição ainda.
E também é outro que não quer explicar, né? Ele apareceu falando que não, eu usei avião, mas não tem nada a ver e tal. Porque também a questão do Vorkado começa lá, tem uma ligação com a igreja que o Nicolas frequenta, que é a igreja de Lagoinha, que, quer dizer, é outra história também que ninguém está explicando direito, ninguém se digna a explicar. E tá assim, a gente está acostumado também, né? Eu acho, com esse negócio de corrupção, da forma como se dá, porque, na minha opinião, assim, o que eu vejo, o esquema é o mesmo, né? Tem sempre uma empresa laranja que funciona, sabe, para ficar distribuindo dinheiro. Tem as festas também, a gente lembra as festas que o Palocci fazia em Brasília, né? Teve até o caso do caseiro lá, aquela coisa toda que caguetou ele, que ele dizia que não frequentava as festas, mas ele frequentava sim. O caseiro deu o depoimento dele, tem aquela história toda. Tem sigilo também quebrado, né? Quebraram o sigilo do caseiro aquela vez. Agora também estão quebrando o sigilo de todo mundo. Quer dizer, o Brasil é uma grande festa, né? Institucionalidade não existe. Tudo. Quem pode passa por cima da lei, quem pode passa por cima das instituições, mas de qualquer forma tem uma ponta para fora aí, né, que é a Polícia Federal, que nunca tem controle, né. A gente lembrar também, quem tem memória vai lembrar que na época do Mensalão também sempre tentaram parar a Polícia Federal, mas a Polícia Federal parece que tem várias vertentes ali dentro e ela tem uma certa autonomia que eu não sei nem se é institucional ou se é meio que uma anarquia, né, na Polícia Federal, que ninguém consegue parar as investigações. E tem essa questão, essa forma de ficar municiando a imprensa, né, ficar vazando as informações, também é uma forma de se proteger, vamos dizer assim. Os policiais, eles acabam fazendo isso, os procuradores, na Lava Jato faziam isso, para poder se manter vivo no jogo, né? Porque se as coisas ficarem tudo em sigilo, vai ficar em sigilo, ninguém vai ficar sabendo de nada. Não sei se você concorda com essa... Não, concordo. Se as coisas fossem completamente por baixo do pano, não haveria investigação alguma, as coisas seriam canceladas. Tal. Essa pressão pública, né, eu nem sei se pressão pública é a palavra certa, porque até que ponto as pessoas fazem pressão? Assim, mas fica uma indignação, eu acho que claro, por exemplo, você imagina assim, por mais que se tenha a sensação de que as pessoas vão sair, os principais culpados do escândalo vão sair incólumes de tudo isso, a gente tem certeza, porque isso é Brasil, sempre foi assim. Ainda assim existe o constrangimento, eu acho que é essa a questão, né? O principal é o constrangimento público. As pessoas não serão mais vistas como eram antes, né? E é por isso que a gente vê, já faz algum tempo, o movimento dos ministros das cortes superiores querendo construir uma sala VIP para eles nos aeroportos, exatamente para eles ficarem isolados e não terem mais contato com a população que fica indignada, né? Mas a questão, eu acho que a indignação é legítima. O que o brasileiro não consegue é transformar isso numa pressão pública. Pressão pública seria, tipo, mudar os políticos, ter uma nova organização dentro dos partidos políticos para escolher os candidatos, né? Ter reformas administrativas para se mudar a burocracia estatal, que é muito vagabunda, ela é muito tolerante com a corrupção, né, dentro da República, nós sabemos disso. Então, isso acaba não virando pressão pública, né? Talvez porque o brasileiro esteja mais preocupado, sei lá, em tentar ganhar a própria vida, em comer, etc. E tal. Ou talvez porque ele já esteja cansado de ser usado, da sua indignação ser usada como massa de manobra para outros políticos que chegam lá e também não fazem nada e acabam entrando em algum outro tipo de esquema. E também tem essa decepção, né, de que as coisas nunca acabam... sempre acaba o pessoal saindo da cadeia, tá, como aconteceu, que todo mundo foi para a rua na Lava Jato, fizeram manifestação, mostraram-se indignadas, tiveram a esperança de que as coisas podiam mudar, e não mudou nada, porque a coisa até piorou, porque a coisa hoje talvez até mais generalizada do que era antes, é mais descarada, né? A gente não vê mais nem a tentativa de querer esconder. E quando a coisa vem à tona, antigamente tentava-se manipular a situação, sei lá, o cara contratava um marqueteiro para tentar limpar a barra. Hoje nem isso, simplesmente não dá satisfação nenhuma.
e ainda se reclamar, ele quer pôr na cadeia ainda, né? Você vê o que acontece lá com o STF, quer dizer, você não pode nem falar mal do STF. Quem que vai sair na rua para ficar fazendo protesto, sabendo que no final vai acabar tudo em pizza, ou até piorar, né? Que nessa situação acho que até piorou, porque, sabe, é tudo descarado, e se a gente reclama, é capaz de parar no inquérito da fake news ainda, porque não pode fazer crítica, né? Embora a gente tenha visto aí nos últimos dias, ou pelo menos no começo desse ano, uma mudança de postura da imprensa em relação ao STF, quer dizer, até então eles eram salvadores da democracia, né? O herói, o Xandão era o herói da democracia, e agora ele está sendo tratado como um corrupto, né? Todo mundo está questionando essa questão do contrato da mulher dele, das reuniões que ele teve com o Vorkari, ele não explica, né, das mensagens que o Vorkari trocava com ele. Eu acho muito interessante também, o Vorkari o tinha como uma grande referência, né? Ele ficava todo empolgado quando tinha contato com o Xandão, mandava mensagem para a mulher, né? Tipo, olha quem está aqui. Ele o tinha como um ídolo, né? Mas a questão aí é que como essa história vai terminar, a gente já sabe como vai terminar, a gente já sabe, a gente já entendeu o que estava acontecendo no país, mas como vai terminar essa história é uma incógnita, porque eu acho que, eu concordo com você, talvez se tivesse que apostar, eu apostaria que todo mundo vai sair impune. Agora eu acho que a gente tem que aproveitar o momento aqui, principalmente para falar das mensagens, né? O que te chamou a atenção, Kiuso? As mensagens que você já leu aí, que saiu na imprensa? Obviamente, a gente tem que ficar claro que é o seguinte: nós lemos partes selecionadas, né? Que alguém da Polícia Federal selecionou para vazar, e a imprensa também selecionou alguma coisa que colocou nos jornais. Então, assim, a gente não tem ninguém leu, né? Ninguém aqui leu muita coisa. A gente leu alguns trechos, mas que são super interessantes, né? Tem uma coisa. A primeira coisa que me chamou a atenção do Vorkaro foi que ele botou o nome de uma amante de Alan TI, né? Uma namorada dele, né? Ou seja, tipo, aquele velho golpe de colocar o nome de outra pessoa, né? Geralmente ligada a serviço, alguma coisa assim, para esconder, caso ele recebesse uma mensagem, alguma coisa assim, numa hora inoportuna. Então é muito interessante como as pessoas, mesmo com tanta riqueza e tanto poder, etc., como a vida delas é ordinária em vários aspectos, né? Tipo, mesmo uma pessoa que é capaz que eu quero dizer, mesmo uma pessoa que é capaz de corromper ou de tentar corromper um ministro de uma alta corte, né? Ainda assim ele tem que botar um nome falso de uma amante. Ele não é tão poderoso assim para poder descaradamente ter amantes, é isso que eu quero dizer. Mas eu discordo um pouco da forma como a imprensa querendo tratar o Vorkaro, parecendo que ele é um grande gangster, assim. Eu acho que ele é só um laranja, né? E eu acho que essas mensagens com o Xandão mostram isso. Essa tietagem que ele tem com o Xandão já demonstra que ele não é o capo dos capos, né? Ele não é o poderoso chefão. Ele é só um funcionário ali nesse esquema, nessa estrutura eu não sei se pode falar que é corrupção ainda, ou suposta corrupção. Pois é, exatamente. Tem que dizer suposta, tentativa, porque senão daqui a pouco vão fechar. Assim, de fato, eu acho que tem dois caminhos aí. O STF vai aumentar a censura em relação aos jornalistas, que essa história vai ser difícil de controlar se não tiver censura. Ou eles vão, talvez, baixar a bola para tentar compensar essa exposição que eles estão tendo, né? Mas né, não dá para fazer previsão, assim. Mas eu não sei, Kiuso, eu penso assim, em certos momentos parece até que o cara é tão poderoso que os ministros do STF tipo, são usados como estagiários das negociatas dele. E eu acho que o fato dele falar tanto sobre o Alexandre Moraes, por exemplo, para uma das namoradas dele, não é que ele admire o Moraes, talvez seja porque ele, como qualquer homem, ele quer se gabar para as mulheres que ele ama, porque os homens têm isso, né? Eles não querem só... Eles usam o poder para conquistar as mulheres, claro, mas eles querem ter alguma admiração. Não basta estar um barco para a namorada para comprar o amor dela, entendeu?
Ele quer, pelo menos na fantasia dele, ele quer que ela pense que ele é muito fodão, entendeu? Que ele é todo poderoso, que ele é o cara que faz acontecer. Então, acho que isso é muito interessante, porque nas conversas que ele tinha com uma das namoradas, é que você vê ele praticamente detalhando todo o esquema dele. Então, assim, as provas contra ele mesmo estão nas conversas com a namorada, e não tanto na conversa com as outras pessoas, porque lá ele detalha o que aconteceu. Até porque essas conversas com o Alexandre de Moraes, pelo que acho que foi o Globo que falou nisso, e é muito interessante que tanto a Folha quanto o Estadão, quando citaram essas conversas, eles deixaram bem claro, inclusive na manchete, assim, ó, de acordo com o Globo, ou seja, era algo que antigamente não se tinha essa preocupação de citar, pelo menos na manchete, qual era a fonte. Então, assim, existe esse medo de ser censurado ou de ser processado hoje. É um medo que não existia algum tempo atrás, né, de jornalistas, quando eles estão falando de ministros do STF. Então, eles deixam bem claro, olha, de acordo, a gente está falando aqui, reproduzindo o que o Globo falou. E, de acordo com o Globo, existia essa conversa entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes por meio de mensagens que se autoapagavam, né? Ou seja, ele escrevia tudo indica que ele escrevia num bloquinho, porque tinha uma mensagem ainda salvando o bloquinho, nesse bloco de texto dentro do celular, aquela que ele falava, e aí cancelou, né? Ou conseguiu barrar, alguma coisa assim que estava escrito. Ele tirava um print e mandava a imagem com visualização única, né? Pelo WhatsApp, eu não sei, eu acho que era o WhatsApp, para o Alexandre de Moraes. Então, quando ele abria, a mensagem ia embora, né? E a mesma coisa, de acordo com o Globo, o Alexandre de Moraes fazia, para conversar com o Vorcaro. Diz o Alexandre de Moraes que essas mensagens não existiram, que é tudo invenção. Mas é o que saiu na imprensa, né? E a gente está reproduzindo aqui. E é muito interessante, porque se isso realmente é verdade, e tudo indica que né? A não ser que o Globo esteja inventando essa história. E eu acredito que os outros jornais, para estarem reproduzindo, eles devem ter visto em algum momento, tal, também, essas imagens. O Alexandre de Moraes, no inquérito sobre o 8 de janeiro, ele foi muito contundente em relação a mensagens apagadas nos celulares, no WhatsApp, como se isso fosse uma maneira de se burlar na justiça para não deixar provas. E ele e o Vorcaro faziam isso, interessante, né? Agora vamos ver vamos ver o que os outros ministros do STF, né, vão pensar disso, se tiver algum julgamento em relação a isso do Vorcaro, envolvendo Alexandre de Moraes, não sei. Eu acho que vão ser usados dois pesos, duas medidas, né? Não, claro, mas eu acho que essa história vai acabar mais ou menos como acabou com o Marcos Valério. O Vorcaro é o novo Marcos Valério, vai sobrar tudo para ele. Ele já está preso, né? Ele já tá jogando no colo dele todo todo caso, né, toda a culpa, né, ele já está sendo tratado como o poderoso chefão aí e tal, por isso que eu digo que eu acho que é um pouco exagerado pela forma como as coisas se dão, né, porque normalmente a ideia é achar que o empresário malvadão que corrompe o poder público brasileiro, e aí o que a gente está vendo é o contrário, essas pessoas são poderosíssimas, né, o ministro do STF tem muito mais poder que qualquer empresário brasileiro, ou qualquer a Fiesp, por exemplo, tem muito mais poder que um ministro do STF, né? Então, essa forma de olhar, né, da corrupção passiva e corrupção ativa, né, como se o funcionário público ele fosse quase que uma vítima, né, para usar aí os termos do Lula, né? O usuário é uma vítima, ou melhor, o traficante é a vítima do usuário. Mas eu acho que o Vorcaro já se ferrou, né? Eu vou falar uma coisa, se tem uma coisa que eu gosto nesse país, é de delação premiada. Eu sou louco por uma delação premiada. Eu acho que se o Vorcaro fizer uma delação premiada, vai ser uma coisa muito boa para o país. Não sei institucionalmente, não sei politicamente o que pode dar isso, mas para a gente vai ser um grande prazer ouvir tudo que ele tem a dizer sobre essa gente, né? Porque, no fim, a gente vê que é que nem aconteceu com o caso Epstein lá, né? Epstein. Aquelas pessoas todas bondosas que estavam preocupadas com o meio ambiente, com a crise social, sabe, com
a desigualdade social do mundo, com os pobres. No final, a gente vê que isso era tudo pretexto para ir na ilha do cara lá e fazer sacanagem, né? A gente está até brincando aqui que eu estou usando um Windows aqui, está dando um monte de problema. Eu falei, pô, o Bill Gates podia ter cuidado mais da empresa dele e parar de ir na ilha do Epstein. Mas no final é mais ou menos isso, quer dizer, é tudo uma hipocrisia desgraçada. O que a gente vê também aqui no Brasil sabe, todos esses políticos, e o pior, a gente vê às vezes políticos que têm essa pauta de ficar falando manso, a Tabata Amaral é uma delas, né, fica aí falando manso, corrupção, não sei o quê, e no final, esse ano, ela vai fazer campanha para o PT, vai fazer campanha para um monte de gente que está envolvida com o Vorcaro, e como se nada tivesse acontecido, quer dizer, é uma hipocrisia desgraçada, né, é o que a gente vê nesse país. Porque eu acho que a única pessoa que né, a gente pode levantar aqui e falar que está fazendo um trabalho relativamente decente é o senador lá, o Alexandre Vieira, né? Que tá batendo de forma, sabe, sem fazer alarde, sem fazer caminhada, a caminhada da paz, a caminhada da anistia. Não, ele está fazendo o trabalho que todo senador devia estar fazendo agora, todos os senadores, né? Que é óbvio, aqueles que não estão envolvidos nesse esquema. Mas, sabe, eu acho que a gente tem dois problemas no Brasil. Um é a classe política, que é extremamente corrupta, extremamente imoral, mas também a gente tem a população que vota nessas pessoas. E eu não sei como classificar essa população de forma não pejorativa. Porque o que a gente vê a gente vê o que vai acontecer esse ano. Quer dizer, o Lula, todo mundo sabe o que ele fez no passado, todo mundo conhece a biografia do Lula, todo mundo conhece a história do bolsonarismo, o que o Bolsonaro fez, sabe, se livraram do Bolsonaro, a população não quis o Bolsonaro em 2022, preferiu, né, colocar o Lula com todo o histórico de corrupção com o PT e tudo mais, e agora a gente vai ter de novo essa disputa entre Lula e Bolsonaro, agora com o Flávio, né, que o Flávio também tem uma história bastante complicada aí, de rachadinha, de tudo mais. E a gente vai ficar patinando, quer dizer, a gente não sai do lugar, né? A gente fica sempre nesse eterno retorno da corrupção, né? Nesse círculo vicioso, e a gente não consegue sair disso. Eu acho que muito por conta dessa falta de noção, falta de educação, chama lá de que quiser, dessa população que vota nessas pessoas. E esse ano vai votar em massa também. Tem deputado, tem senador que vai ser eleito que não mereceria nem, sabe, a gente não mereceria nem nosso bom dia, mas eles vão se tornar senadores, deputados, governadores, e também presidentes e sei lá mais o que. Eu concordo, mas eu quero voltar a falar das mensagens do Vorcaro. Não quero perder a oportunidade aqui, falar de Flávio, de Lula, a gente tem que falar do Vorcaro, das mensagens dele. É uma coisa que eu acho que uma coisa que chama atenção nas mensagens, pelo menos do que vazou para a imprensa, e é como eu falei, o que vazou na imprensa é um pedaço, né? A gente não sabe todas as mensagens podem estar lá. Mas uma coisa que é muito curiosa é o seguinte: se ele contratou a esposa do Alexandre de Moraes por 129 milhões de reais, né? Acho que era esse valor, que é um valor bem considerável. Cadê as mensagens entre ele e a própria advogada? Isso não apareceu na imprensa. Não existem essas mensagens. E eu não estou nem questionando, dizendo que alguém está ocultando essas mensagens. Talvez as mensagens não existam. Ou seja, talvez. E aí levanta outra questão. Quem que contrata o advogado por 129 milhões de reais e não conversa com o próprio advogado? Hã? Curioso isso. Eu acho que isso que chama atenção. E outras coisas chamam atenção. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato dele mandar a mesma mensagem para as 3 namoradas dele, que está lá no topo. Essa imagem ficou muito boa, né? Esse print que foi para a imprensa aí, que a mensagem era igual, era um bom dia, daí tinha uma estrelinha, um coraçãozinho e uma estrelinha, 8 horas da manhã. E era a mesma mensagem para 3 mulheres, inclusive cujo fenótipo são iguais. Eu não conheço as mulheres, né? Eles são influencers e tal. Antigamente se falava muito de modelo, né? As mulheres bonitas eram modelos. Hoje esse termo caiu de moda, é influencer. Mas eu sei que são mulheres que são seguidas aí no Instagram bastante e tal.
E agora tá rolando um meme muito bom, que são essas 3 mulheres cujos fenótipos são iguais, são loiras, clara, né, olhos claros, então. E daí aí embaixo das 3 tem o Alexandre de Moraes com uma peruca loira. Daí tem o bom dia igual, com a estrelinha, o coração e mais uma estrelinha. E isso é muito bom, é isso que eu digo, assim, a pressão pública, se não existe, pelo menos existem os memes na internet, né? Que geram constrangimento. Tipo, imagina a esposa do Alexandre de Moraes vendo aquilo ali, a família. É muito bom. Não, e questionando, né? Essas festas aí você frequentava? Exato, exatamente. Muito bom. E Para explicar, me chama, agora sim, eu quero abrir um, complicado. eu quero abrir um parênteses aí, que eu acho que isso é engraçado, mas o que eu vou falar é sério. Você falou do caso do Epstein, né, nos Estados Unidos, então. E quando a gente compara esses casos, onde pessoas que são mal vistas publicamente, por qualquer que seja o motivo, às vezes a gente se pergunta assim, pô, como é que o fulano ou ciclano tinha relações com essa pessoa, né? E vou dar um exemplo, assim, não tem nada a ver, por exemplo, quando você para pensar o nome do diretor do Bebê de Rosemary lá. Que foi condenado judicialmente nos Estados Unidos por pedofilia. O Roman Polanski. Polanski. Por exemplo, quando publicamente você olha para um cara como Roman Polanski e pensa, pô, o cara é um pedófilo, fez sexo com uma garota de 14 anos, né? E você tem essa condenação moral, tal. E às vezes você conhece alguém que é famoso, que é amigo dele, tem uma relação próxima, você pensa, pô, como é que esse cara, né, é próximo, gosta, essa pessoa se aproxima e tolera, né, essa questão de pedofilia. A questão é o seguinte, essas pessoas, elas se relacionam porque você imagina o Roman Polanski, ele é um artista, né? Imagina, ele tem um universo na cabeça dele, apesar das falhas morais dele, é extremamente sedutor, que você deve conversar com ele, pelo menos para quem se importa com aquele background artístico, né? Deve ser fascinante sentar numa mesa de bar com um cara desse conversar, né? E assim você pode botar outros grandes empresários que foram condenados por corrupção, ou artistas, né, que foram condenados por outras coisas, ou que não tiveram condenação, mas tiveram falhas morais, vamos dizer assim, né? Agora, o que me chamou a atenção no caso do Vorkaro é que ele tem um relacionamento gigantesco com várias pessoas, né, que estão próximas dele, ele estão conversando. Mas você vê pelas conversas dele, assim, ele mal sabe escrever direito algumas coisas, faltam concordâncias básicas nas frases dele. E mesmo, claro que conversa entre amantes é a coisa mais constrangedora que tem, né? Se as outras pessoas pudessem ler, porque é sempre bobagem, a pessoa é sempre uma coisa meio infantilizada, sem falar das sacanagens que se fala, né? Mas você vê até que na conversa com as mulheres, tipo, é a sedução zero. Ele fala com a mulher assim, a sua peleleca. Porra, bicho, é um troço muito. Não é nem de baixo nível, é muito infantil, é muito fuleiro, né? Eu não sei qual palavra usar, desculpe. Então, quando você vê a proximidade de pessoas, por exemplo, como o ministro do STF com o Vorkaro, a única coisa que explica, meu amigo, é interesse financeiro ou algum outro tipo de interesse, porque não tem sedução, não existe um prazer de conversar com um cara desse, entendeu? Pode ser que não seja interesse financeiro, pode ser interesse de ir nas festinhas dele, né? Pode ser. Mas você vê que não tem um cara desse ser tipo assim, porra, que interessante, eu sou amigo do cara, apesar do cara ser um mau caráter, mas você entende o que eu quero dizer, né, Kills? Ou seja, esses relacionamentos são por puro interesse, cara, sabe? Tipo, e não é nem um interesse de. Tudo bem, eu sei que no final tudo é interesse, até você sentar numa mesa para ficar feliz ouvindo alguém é um tipo de interesse. Mas é um interesse, assim, ou financeiro, ou interesse sexual, ou interesse, sabe? O Brasil tem uma questão muito interessante, que assim, você pega esses vilões brasileiros, eles não dão uma grande história, né? Eles não têm grandes personagens, é o que você está falando, é um personagem pífio, né? Que no raso, né? Eu não vou dizer que não dão grandes histórias, porque você imagina, por exemplo, as festas que esse cara fazia, com 80 mulheres, né, que vinham da Ucrânia, não sei de onde.
Assim, é curioso, né? Tipo, pô, é um universo no qual nós não pertencemos e mal podemos imaginar como funciona, né? É algo talvez parecido com o caso da questão É do... uma coisa Mas que eu digo assim, mas não... deve dar trabalho É, nessas peças, mas não é nada sabe, os esquemas de corrupção, se você vê, são todos iguais, eles não têm nada de nenhuma novidade, eles não têm nada de original, não tem nada de genial, né? Você não tem um gênio do crime no Brasil. Você tem esse bando de picareta que fica roubando dinheiro público e faz esquemas para roubar dinheiro público, e os esquemas, o pior é que são sempre os mesmos esquemas. Mudou o Debrecht, agora é o Banco Master. Mas o esquema é o mesmo, as pessoas que recebem esse dinheiro são as mesmas. Então, quer dizer, tudo. Aí tem o negócio do Lulinha agora com o INSS, os caras roubando dinheiro de aposentado, como já roubaram anteriormente, né? Te lembra lá aqueles escândalos que teve do PT com os fundos de pensão? Quer dizer, é sempre a mesma coisa. Isso eu sei que sabe, você pega as histórias do Shakespeare, né, a maioria são todas histórias que já eram tradicionais e ele deu um formato definitivo para aquelas histórias, né? Então, assim, é possível você pegar uma história que já é contada, uma história repetida e transformar numa obra de arte. O Brasil é sempre ao contrário, às vezes você pega, sabe, é sempre a pior versão da história, né? Tudo sempre pior, tudo sempre mesquinha, sempre aqueles personagens cada vez mais bizarros, mais grotescos. Então é isso que incomoda no Brasil também, que nem é qualidade de ladrão, a gente não tem um Bonnie Clyde, a gente não tem um Barrabás, a gente tem um Lula, a gente tem um, sei lá, um Vorcaro, sabe? O Valdemar da Costa Neto, são esses personagens da nossa política, sabe? Não são pessoas que realmente que para o bem ou para o mal são geniais. Né? Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que gosta de exaltar o Zé Dirceu como se ele fosse uma mente brilhante. Ele não é uma mente brilhante, né? Aquela coisa, você chega no poder num país autoritário e corrupto como o Brasil, você pode fazer o que você bem entender, você não precisa de muita sofisticação, muita genialidade, né? A corrupção, ela é parte do movimento da máquina pública, né? Então é só seguir isso, é só seguir em frente, é só seguir o fluxo das coisas como sempre foram. Então é isso que incomoda no Brasil, sabe? A gente não tem nenhuma novidade, a gente não tem nem para o bem nem para o mal, sabe? É aquela coisa que eu sempre lembro da Divina Comédia, quando Dante olha para Virgílio e fala: Maestro, quem são aqueles ali? Fala: aqueles lá são que morreram sem glória e sem infâmia. Olha e passa, não perde tempo com eles. A história do Brasil é essa, sabe? A gente não tem nada de realmente sedutor nesse sentido ou de grandioso, né? Eu acho que a única coisa boa, literariamente falando, no Brasil é o Suassuna, que ele conseguiu expressar isso de uma forma bizarra, de humor, né? Tirando sarro, fazendo piadas, fazendo troça disso tudo, né? Porque eu acho que é a única forma de tratar, porque não dá para sabe, um vilão brasileiro, um vilão tenso, aqueles vilões tipo o Hannibal Lecter, né, do Silêncio dos Inocentes, é inviável no Brasil, porque o vilão brasileiro ele sempre tem uma bizarrice ali. O vilão brasileiro é o bandido da luz vermelha, né? Sempre tem uma, sabe, não é aquela coisa tensa que você entra no cinema, você fica tenso, o que vai acontecer? O vilão brasileiro sempre tem um aspecto que você vai rir dele. Você vai rir da tragédia. O Brasil não consegue fazer uma tragédia sem ser cômica, sem ser ridícula, sem ter uma luzinha vermelha piscando. Então, essas coisas que irrita a gente no Brasil, sabe? Porque a gente fica sempre nessa lega-lega, sempre discutindo as mesmas coisas, as mesmas pessoas, inclusive. Né? A gente só não fala mais do Paulo Maluf porque ele está com o pé na cova, né? Porque se ele tivesse nativo, ele estaria nesse rolo aí também. E uma coisa que é interessante a gente falar, e que eu achei muito curioso, é o seguinte: o sicário do Vorcaro, que morreu ou não morreu, já falaram que ele morreu e depois não morreu, teve morte cerebral, depois não teve morte cerebral. Eu já nem sei, eu tenho que me atualizar aqui para ver se ele está morto ou está vivo. O sicário é o sicário quântico, está vivo e morto ao mesmo tempo. É o Schroeder, gato Schroeder. Mas até essa questão que podia ser trágica nessa história, ela é cômica, que o cara morreu, mas não morreu. Então o Brasil é surreal. Mas assim, tipo, quando você pensa nesse suicídio,
Né, foi uma tentativa de suicídio real ou foi uma tentativa de assassinato? Será para esconder alguma coisa? Isso aí começa a deixar as coisas interessantes aí, né? Ou seja, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Mas no final, eu acho que já chegou no ponto que eu nem sei se as pessoas estão preocupadas realmente com delação, com alguma testemunha. Porque, vamos ser sinceros, qualquer nome que venha aparecer agora, envolvido nesse escândalo, vai surpreender alguém? Não vai. Não existe, não existe. Não tem como. Ninguém no Brasil vai ser surpreendido em relação a qualquer nome que surja entre políticos, entre funcionários públicos, entre ministros. Eu nem sei qual a preocupação agora, entendeu? E outra coisa, a gente está focando no escândalo do Vorkara, a gente está esquecendo do escândalo paralelo, né? Que tá menor, mas que é da questão do Lulinha, né? Tá aparecendo. Então, eu estava falando para o Kiusa aqui, quando nós mal ligamos a câmera, que existem 3 matérias aí que estão brigando, 3 fatos que estão brigando para aparecer nos noticiários, né? Que é a guerra do Irã, o escândalo do Lulinha e o escândalo do Vorkara, assim. Então, até tipo, os ministros do STF estão felizes, né? Que está tendo a guerra do Irã. Alguns políticos estão felizes que tem o escândalo do Lulinha também, que dá uma amenizada, né? Nas manchetes, porque eles vão ter que competir por espaço, né? Eu acho que vale também para a guerra do Irã, né? Porque normalmente estariam todo mundo rasgando as vestes e falando mal de Israel, falando mal do Trump. E eu estou achando até interessante que esse assunto está aparecendo com menor frequência, porque tem muito assunto para a gente tratar. Realmente, assim, essas fofocas, é uma delícia, né? Você pegar o telefone do Vorkara, o que tem lá? Todo mundo quer saber, todo mundo quer ver uma sacanagem, quer ver uma... Todo mundo gosta de fofoca. Todo mundo gosta. Eu estava lendo um livro que estava falando sobre... um cientista, não me lembro qual que era, estava falando... Assim, o que você acha que os cientistas da NASA conversam sobre quando eles vão para o refeitório? Se é sobre alguma estrela, alguma descoberta? Não, eles querem falar quem está comendo quem dentro da NASA. E por isso que vai ganhar as páginas. Tá todo mundo. Eu tô olhando direto aqui essas matérias desde ontem à noite, tô me divertindo horrores. E cada hora vem mensagens novas, tal. Não, sabe o que é interessante? Eu estava vendo outro dia que o pessoal descendo a lenha na porta-voz da Casa Branca, que eu esqueci o nome dela, e o fato era que ela tirou uma foto de biquíni. E aí questionava que ela se diz conservadora, até que está de biquíni na praia. Pô, mas é um lugar, assim, ia ser estranho se ela fosse na Casa Branca lá apresentar, né? Esse porta-voz de biquíni. Aí seria realmente um negócio muito estranho. Agora, na praia de biquíni, realmente isso é um problema? Eu acho engraçado essas coisas. É o que a gente está falando aqui, né? Essa coisa da fofoca. E tinha lugar, né? Era a revista Caras. Agora pode ser no Globo, pode ser na Folha, pode ser no Estadão, quer dizer, a coisa discriminou de um jeito que já virou mainstream, né? É aquela coisa que o Bruno Tolentino falava isso, né? Ele falava aquela famosa entrevista que ele deu para a Veja quando ele voltou para o país e contou um monte de lorota lá. Mas uma coisa interessante que ele fala, que ele falou, pô, eu quero meu país de volta, né? Porque o besterol estava na margem, agora ele está no centro, né? E é realmente isso que aconteceu nos últimos anos do Brasil, quer dizer, a gente discute só bobagem, tem um monte de coisa, assim, se a gente for ver, nos últimos 30 anos, aí, se a gente for pegar os países que tinham uma economia parecida com a do Brasil, todos eles se desenvolveram, né? Inclusive países que nem o Vietnã, a Coreia do Sul, que eram países muito abaixo do nível econômico brasileiro, e são muito melhores do que o Brasil hoje. Então, assim, a gente perdeu, assim, foi uma geração perdida, foi um tempo perdido, ainda que se fale muito dos governos Lula, que teve avanços aí no coisa social e tal, foi um desastre, né? A gente começou bem lá com o Plano Real, com a moeda forte, arrumando a economia, e a gente terminou agora com essa patifaria toda, com roubalheira e tudo mais, e que o país está indo, né? Saiu o índice agora das maiores economias, o Brasil já caiu, o Brasil estava vigorando entre as 10, as 11 primeiras, agora acho que já está lá para a 20ª alguma coisa, sei lá. Então a gente perdeu o bonde da história aí para... Né, todo mundo se desenvolveu, todo mundo cresceu. A própria China, que há 30 anos atrás era uma economia muito parecida com a do Brasil, até
inferior à do Brasil, e hoje ela desponta como uma potência econômica mundial, rivalizando com os Estados Unidos, e a gente ficou para trás. E a gente tinha tudo para isso, né? A gente tem o maior negócio do mundo, tem um monte de coisa que a gente podia levantar aqui. Economicamente, o Brasil realmente tem importância mundial, mas isso não se dá até as terras raras, essas coisas todas. Só que, sabe, o que a gente tem culturalmente falando é uma coisa tão bizarra que se tornou nos últimos tempos, que a gente ficou para trás, quer dizer, a gente vai mais uma geração perdida aí, a nossa e talvez a próxima, e a dos nossos netos e bisnetos, porque não tem nenhuma perspectiva de mudar isso, né, de ter uma mudança significativa que a gente possa achar que esse país vai entrar nos eixos e realmente a gente vai chegar no futuro, esse tão sonhado futuro, né, do que o país, o Brasil do futuro, esse futuro nunca chega, e talvez não vai chegar nunca. Kills, eu nem tô preocupado com o desenvolvimento do país, eu tô preocupado com as mensagens do Vorkag, que são muito boas. Não quero mudar o assunto, não quero falar da China, do Brasil, da economia do Brasil. Qual foi, de todas as frases que você leu, Kills, qual foi a frase mais marcante das mensagens do Vorkag? Eu tenho a minha preferida. Qual que é a tua preferida? Fala aí primeiro. Não é do próprio Vorkag, é de uma das namoradas do Vorkag. E a frase é assim: foram muitos rolês e chupadas. Essa frase foi sensacional. Não foram muitos, foram tantos rolês e chupadas. Isso que eu vi no Brasil, frase, né? que eu achei muito boa, ele falando que ele ia fazer sexo oral na namorada dele até a peleleca dela estar grisalha. O que é interessante, eu tava pensando agora, você lembra no mundo pré-internet, pré-WhatsApp, quando apareciam essas investigações da Polícia Federal, a gente via no Jornal Nacional, era sempre, aparecia a gravaçãozinha e a imagem da pessoa e a voz, né? Com uma imagem de áudio, assim, e aparecia a conversa. E hoje em dia isso acabou, né? O que a gente vê hoje é troca de mensagens do WhatsApp, né? E a gente vai ver cada vez mais, porque eu não sei se pelo WhatsApp, mas independente do aplicativo daqui para frente que as pessoas venham usar tal pelo celular, sempre que a Polícia Federal for fazer uma investigação, vai ter esse tipo de vazamento de mensagens constrangedoras, né? Porque veja, poderia ter vazado só mensagens sobre os relacionamentos dele com as altas autoridades, mas vazou muitas conversas dele com as namoradas. Então a gente vai ver isso para sempre, eu acho, daqui para frente. Isso vai ser muito interessante. Os jornais vão virar meio que uma caras, como você falou. Não, mas já tinha. Você lembra aquela história do Itamar Franco, com a Lilian Ramos, né? Que saiu sem calcinha, quer dizer, a imprensa já tinha uma fotografia, mas foi uma imagem, mas todo mundo sabe que o povão gosta mesmo disso aí, a gente gosta mesmo de ficar vendo essas fofocas mais íntimas, mais mas é isso que eu quero dizer, mas a tecnologia deu um espaço, assim, tipo, para ficar registrado esse tipo de intimidade, como a gente não tinha antigamente. Não tinha um registro da conversa de alguém com as suas amantes, a não ser que a Polícia Federal fosse lá, né, na companhia telefônica, pegasse essas conversas, e o Jornal Nacional também jamais colocaria uma conversa desse tipo, porque não faria sentido. Agora, como ficam registrados os celulares, qualquer policial federal pode pegar a mensagem e mandar para alguém, né? E qualquer jornalista pode publicar, que é uma imagem, tipo, você não tem mais esse medo de mostrar algo no Jornal Nacional. Põe na rede social, vai aparecer no jornal. Então, assim, é muito curioso, é muito engraçado isso, o quão daqui para frente, tipo, as pessoas vão ter essa intimidade sexual e amorosa devassada, né, pela mídia. Não, porque não tem mais essa questão de privacidade também, né? Hoje em dia é impossível você manter uma privacidade, a não ser que você conecte tudo do mundo e fique em casa sem, né? Não tem como mais. Eu não sei nem se isso é possível, porque dizem que você fala aí o Google, o meu celular desligado, ele está registrando as coisas. Então eu já nem sei mais e cada vez mais. E vai ter, por exemplo, e vai piorar cada vez mais. Você tem o celular, você vai. Agora tem o óculos, né, da Meta, que tem câmera, tem áudio. E já teve uma matéria, eu não sei qual foi o veículo internacional que falou que
o óculos fica filmando, mesmo quando ele está desligado, e fica mandando as imagens para não sei para onde, para treinar a inteligência artificial, né? Ou seja, as pessoas estão sendo filmadas peladas, o cartão de crédito das pessoas estão sendo filmados, né? Não, aqui em São Paulo tem câmera para todo quanto é lado na rua, então nem na rua mais você está, sabe, anônimo, quer dizer, até foi ter um caso engraçado, acho que foi mês passado, que a irmã do prefeito foi pega, porque ela estava com, não sei se ela parece que ela estava com mandado judicial, alguma coisa assim, e ela foi pega nesse Smart Sampa, né, pela câmera da prefeitura, pegou até a mão do prefeito, mas não tem mais, esse negócio de privacidade acabou, né, não tem mais como se esconder, não tem mais. Você vê que nem a questão de guerra, né? Você vê, vamos fazer esse link agora com a guerra do Irã. O Khamenei não conseguiu se esconder, acharam ele lá no bunker e tal, e aquelas. Quer dizer, não tem mais. E outra, as fotos que vieram à tona, né? Quer dizer, do corpo e tudo mais. Eu não sei até que ponto. Hoje a gente não sabe mais se é inteligência artificial, se verdade, não é. Não. Se é verdade que não é. Mas se for verdadeira, aquela, mal matou o cara, já tinha lá alguém tirando foto para enviar, serviço secreto, ou sei lá, um anônimo, um transeunte que passou ali, olha, mataram o Khamenei, deixa eu mandar aqui no zap da família. Quer dizer, essas coisas acabaram, quer dizer, não dá mais para se tornar anônimo. Hoje em dia é praticamente impossível, e coisa que era restrita à celebridade antigamente, né? Hoje não, qualquer pessoa que não é conhecida de ninguém pode se tornar uma celebridade do dia para a noite, né? Veja aí o caso do Orelha, né? Esses rapazes aí, todos eles foram expostos, não podia, porque era menor de idade, mas todo mundo sabe o nome, todo mundo sabe onde mora, todo mundo sabe tudo a respeito dessa molecada, ainda que, né, a história parece que tomou outro rumo aí, e os moleques não tinham nada a ver com a história, não agrediram ninguém, não mataram o cachorro, quer dizer, não pode nem falar isso, né? Porque o pessoal acha que isso é tudo mentira, né? A exumação que fizeram lá no cachorro, que eu já acho um absurdo exumar o cachorro para ver lá o que aconteceu, mas o pessoal da teoria da conspiração canina vai xingar, inclusive vai me xingar aqui, vai ter gente que vai me xingar aqui porque eu estou falando isso. Mas de qualquer jeito, eu estava querendo fazer essa transição para a gente terminar o programa falando do Irã, né? Do que está acontecendo no Irã e tal. Deixa eu só, antes da gente entrar no Irã, eu só queria dar um ponto final disso aí, que eu acho interessante, que é o seguinte, você falou muito bem isso, as pessoas estão perdendo a privacidade por causa da tecnologia digital, né? Mas eu me pergunto até que ponto que uso, as pessoas vão reaprender a se proteger em relação a isso, sabe? Porque nós vivemos um período de muita exposição, que as pessoas faziam questão de se expor, né? As redes sociais têm muito disso, né? Mas você já vê uma geração que está vindo aí, que tem contas nas redes digitais, mas não postam fotos, não se expõem. Então, até que ponto as pessoas vão começar a levar isso em consideração daqui para frente, sabe? Talvez as pessoas não mandem mais mensagem. Eu vou dar um exemplo, né? Hoje, muita coisa do que eu trabalho, eu não mando mais mensagem. Eu ligo. Porque eu fico com medo de mandar mensagem e o cara pegar uma mensagem minha fora do contexto e querer me processar, entendeu? Do tipo assim, olha só aqui, ó. Eu converso de homem para homem, entendeu? Eu vou com a pessoa, eu ligo. Porque a ligação, para você ter acesso à ligação, você vai ter que ter uma polícia para ir lá, entendeu? Não, ninguém fica gravando a ligação. Agora a mensagem você manda ali, daqui a pouco você é mais áspero, né? O cara vai... Oi, tem como gravar, mas é um processo trabalhoso. Não. É um processo. Não, porque uma mensagem de WhatsApp é muito mais fácil, só apertar um botão e mandar para frente. Né? Exato. Agora, uma gravação então, assim, um pouco mais complicada. As pessoas mandam mensagem, áudio, é como você fala. Mas eu acho que já era isso. Eu acho que essa privacidade acabou, não tem mais. Quem teve a oportunidade de viver numa época que tinha alguma privacidade, viveu. Quem não viveu essa época não vai ter mais. Eu acho que não tem mais como. Eu acho que assim, vai ser difícil, é um fato, mas eu acho que as pessoas estão começando a ter noção. Eu te dou um exemplo, por exemplo. Até pouco tempo atrás, o WhatsApp não tinha essas fotos de visualização única, né? As pessoas mandavam fotos, mandavam nudes, mandavam o que quer que seja, e ficava no celular do outro. As pessoas tinham essa confiança. Hoje você vê que as imagens estão vindo...
Tinha confiança, porque tu tem que confiar, tá mandando uma foto para outra pessoa, vai ficar com a foto lá, tua. Hoje as pessoas mandam visualização única. Então, assim, o WhatsApp criou, né, essa questão da visualização única. Ou seja, se eu não criar visualização única, talvez eu perca o engajamento, porque as pessoas já não estão mais mandando fotos como antes, né? Então, as mensagens, mesma coisa. Por exemplo, eu faço parte hoje de grupos. Às vezes, cara, as pessoas querem contar fofoca do trabalho, entendeu? E às vezes o trabalho pode ser um gabinete público, alguma coisa assim. E as pessoas mandam em áudios de visualização única, entendeu? Tipo, ninguém mais tem coragem de mandar um áudio, porque o áudio pode ser encaminhado. O caso do Mamãe Falei, né? O Durval foi exatamente isso. Ele mandou um áudio para um grupo de futebol, encaminharam o áudio e acabou com a carreira do cara. Se fosse visualização única, se ele tivesse tido esse cuidado, nem sei se na época era possível fazer isso ou não. Não sei. Ou seja, eu não sei se a coisa, assim, as pessoas estão começando a tomar cuidado, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Talvez as pessoas comecem a ligar mais, em vez de mandar mensagens. Mas de qualquer forma... vou dar um exemplo, eu tenho uma rede social hoje, no Instagram, né, fechado. Praticamente, se você entra na minha rede social, não tem foto minha, entendeu? Meu rosto e tal. Por quê? Não é que eu tenha algo a esconder, mas cada vez mais com a tecnologia, você fica com medo de alguém pegar um print seu, botar numa conta de celular, por exemplo, e vai falar com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com um amigo meu, se passando por você, para dar um golpe, né? Ou pega a sua imagem para treinar uma inteligência artificial e daqui a pouco faz um deepfake, né, com você, basta ter uma foto de você falando uma coisa que você nunca falou. As mulheres, hoje em dia, um tipo de deepfake que é extremamente perigoso, é pegar foto de mulheres e deixá-las sem roupa, né? E jogar na internet, entendeu? Foi no caso do Twitter aí, você viu que o pessoal colocava a foto das pessoas e falava, tira a roupa dessa pessoa, põe de biquíni. Isso, exatamente. Esse inteligência artificial é capaz de fazer isso. Ela era capaz de fazer isso. Agora o Grok lá tá impedido de fazer algumas coisas, e isso é muito ruim para quem usa o Grok para outras coisas, né? Como eu, por exemplo, às vezes eu faço imagens para colocar na imprensa, às vezes no Grok, e está bem restritivo agora, depois dessa coisa. Depois dessa história aí de ficar tirando a roupa das pessoas no Twitter. Mas eu continuo achando que, assim, não tem mais volta a isso, porque agora, você vê, por exemplo, essa questão dos carros, agora todo carro tem GPS, tem não sei o que, agora vai ter chip no carro para você ligar. Você lembra que antigamente só pessoas muito ricas tinham um telefone no carro, né? Exato. Tem aqueles filmes americanos, o cara tinha um pote. Agora qualquer um vai poder ter, vai colocar lá um chip da TIM, sei lá. Não, eu concordo contigo, mas aí assim, vai ter rastreamento, quer dizer, você hoje vai pegar um carro, hoje todo mundo vai saber onde você está. Sim, concordo, então, mas hoje uma coisa que eu vejo que, assim, você lembra lá no começo dos anos 2000, uma coisa que se falava muito, é que existiria um apartheid digital entre as pessoas que tinham acesso à internet e os gadgets, né, tecnologia, que eram os ricos, e as pessoas pobres que não tinham acesso à internet, não tinham acesso à internet móvel, não tinham os gadgets e tal. Hoje, o que você vê é exatamente um novo tipo de apartheid, que os ricos se dão o luxo de serem offline, os pobres estão online o tempo todo. Isso é muito interessante. Então você está tendo uma diferença. O cara que tem grana, ele está ficando isolado, ele pode se dar o luxo de ficar com o celular desligado. Quer ver uma coisa que eu acho que faz parte desse movimento, que é muito interessante? Eu vi no Japão, mas no mundo inteiro está começando a ter isso. Essa tendência retrô, de voltar a ter câmeras com filme, os relógios voltarem a serem relógios de verdade, não brinquedos conectados com o celular, né, que são smartwatch, virou uma febre. E agora está tendo um recuo, ou seja, as pessoas estão começando a não gostar dessa coisa de ter um chip instalado nelas o tempo todo, seja no carro, seja no celular. Mas isso mas acho que isso é uma tendência também, Renato, porque isso assim, até que esse negócio de carros antigos, motos antigas, tem um mercado e tal. Isso eu acho que a questão é que, assim, mesmo o cara colocando o telefone dele offline, o que eu quero dizer é o seguinte: acabou essa história do cara sair para comprar cigarro e nunca mais voltar. Alguém vai saber onde ele está, porque vão rastrear o celular dele, ele não vai conseguir, porque não dá mais para viver sem o celular, sem nada, entendeu? Então, cara, todo mundo hoje tem uma tornozeleira eletrônica na canela. Então não dá mais para se esconder
né? Fico imaginando hoje o PC Farias, quando sumiu, você lembra? A ilha do Epstein foi escondida durante muitos anos. Era só uma lenda, uma teoria da conspiração. Mas por quê? Porque eram pessoas ricas e poderosas o suficiente que viviam mas você tem um monte de registro, né? Vazou os e-mails. Tem e-mail, tem registro, tá vendo? É isso que eu tô falando. Não tem mais essa coisa da privacidade nem para fazer esse tipo de coisa errada, porque antigamente essas coisas sempre existiram, né? Essas, entre aspas, sociedades secretas de gente querendo fazer perversões sexuais aí. Mas essas coisas não morriam porque ninguém tinha registro disso. No máximo era alguém que contava uma história e você tinha que acreditar nela. Agora não, agora você tem a foto do Bill Gates lá, né, do Bill Clinton, do próprio Trump, tem um monte de foto dele, com um monte de mulheres lá, tal. Quer dizer, estava todo mundo envolvido nesse negócio, tem fotos, tem registro disso tudo, né? E-mails, como você disse, deve ter áudio, deve ter tanta coisa, né? E não dá mais para ficar anônimo. Isso é uma coisa que já era, não existe mais essa questão de anonimato, nem de correspondência, nem de nada, porque hoje também, você recebe um boleto em casa com uma senha, né? Fiquei pensando, por que alguém vai pegar o meu boleto e vai pagar? Pagar o meu boleto, pagar o meu boleto. Né? Mas não, tem que ter a senha no boleto, quer dizer, é uma coisa assim, a gente está vivendo uma época de insegurança tão grande, segurança digital, não é só a segurança física, né, que a gente tem também, mas a segurança digital, porque, quantas vezes você recebe por dia uma ligação que aparece já no seu celular, ligação suspeita, né? Quem já não recebeu um WhatsApp de alguém da cadeia querendo arrancar seu dinheiro, falando, papai, fui sequestrado, sei lá o quê. Isso acontece a toda hora, a todo momento. Eu acho que essas coisas não tem mais volta. Eu acho que isso já acabou. E quem é saudosista de uma época antiga vai viver na frustração, porque daqui para frente vai ser tudo público, né? A vida privada já não existe mais, acho que tudo é público, inclusive para as pessoas anônimas, né? Como disse, antigamente essa coisa da publicidade da vida privada da celebridade não existia, eles reclamavam até, né? Agora não, agora todo mundo vai ficar exposto a isso, né? Basta alguém ter um celular e te gravar fazendo uma coisa esquisita, ou não, né? De repente, pode ser uma coisa banal, mas que viraliza na internet e você fica conhecido para todo mundo. Então, e isso às vezes até nem é ruim, porque tem gente que usa isso para ganhar dinheiro, usa isso para. Você lembra aquela menina da história do avião lá? Né, que a mulher gritou com ela, tal. A menina acabou fazendo publicidade, o Instagram dela bombou, e o caramba. Então, no final de contas, foi até bom. E todo mundo já esqueceu dela. Subiu e desceu. Isso é muito interessante na internet, né? A pessoa que tem a fama dela. É que o Alvin Toffler falava, né? No livro dele. No futuro, todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. É isso mesmo, 15 minutos. Agora, a gente vai passar por Irã. A gente vai passar por Irã, mas eu quero dar vou fazer uma piadinha aqui do cara. Acho que no final ele deu alegria para todo mundo, né? Sexo para alguns, deu grana para outros, deu CDB a 150% do CDI para nós pobres mortais. E no final foi preso e as mensagens dele estão entretendo a gente ainda, olha só, cara. O cara só deu alegria. Mas a alegria durou pouco, né? Essa alegria vai durar até as eleições, eu acho. Eu acho que vai ser um escândalo que vai durar até as eleições. Sem dúvida, porque tá pegando todo mundo e vai ser um agora jogando tomate no outro. Exato. Mas, para terminar, então, o que a gente pode falar do Irã? Me lembrou muito o que aconteceu no Venezuela, né? Acho que 30 e poucos minutos já tinham matado o Khamenei, então não teve muita... a questão aí vai ser o desdobramento disso, né? O que vai ser do Irã daqui para frente. É meio óbvio que o Trump não tem muita ideia do que ele vai fazer lá, e também acho que também nem está preocupado com isso, como ele não está preocupado com a Venezuela. Vai empurrar com a barriga e deixar que as coisas aconteçam. Eu não sei se vai, não tenho muita esperança de que mude o regime,
muita gente estava falando que ia devolver lá para o filho do Shah, para voltar uma monarquia, pelo menos um mandato tampão, de transição para um novo regime, que ninguém sabe exatamente como vai ser, mas talvez eu aposto mais numa solução meio Venezuela, de deixar como está a coisa, mudar algumas pessoas e fazer um acordo para amansar o regime. E o regime vai ter que aceitar porque está enfraquecido. Se eu fosse apostar, eu apostaria nisso. Eu acho que não vai ter uma queda de regime brusca, o que seria bom, né? Seria interessante, porque tem aquela população toda que está há 20 anos protestando, indo para a cadeia e morrendo. Seria bom ter um final mais. Um final menos dramático para essas pessoas e que pelo menos tenha valido a pena, né? Protestar e tudo mais. Porque ultimamente não tem sido muito eficaz protestos, ir para a rua, essas coisas, principalmente num país em que as pessoas vão para a cadeia e morrem. Então tem que ser muito macho para fazer essas coisas. Mas, de qualquer forma, eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria nisso. Acho que o Trump vai empurrar com a barriga aí, já se livrou do Khamenei, ele já vai achar que já fez muito, né? E o resto agora vai sobrar para Israel se virar e ver como que vai articular as coisas no Oriente Médio daqui para frente. Eu acho que ele vai continuar tudo, o conflito vai continuar lá, não vai mudar muita coisa, não. Eu acho que a grande discussão do mundo inteiro sobre isso, né, afinal, qual é o objetivo do Trump? Né? Porque a gente está falando de um regicídio, né? Você dá um golpe de decapitação, que é matar o líder de uma nação, é algo que aconteceu pouquíssimas vezes na história do mundo, né? Tipo, as guerras não têm o objetivo de decapitar. A guerra tem um objetivo, como a gente estava conversando aqui antes, né? Que é político. O que é? Fazer o regime cair? É tirar um exército de um lugar? Fazer ele recuar? E quando esse objetivo não é claro, é muito ruim, porque quando é que a gente... Quando que a gente não, mas eu estava falando da gente como mídia, né? Mas quando que, por exemplo, o Trump vai entender que a missão foi cumprida, se ele não sabe qual é a missão? Os soldados vão morrer por quê? Né? As pessoas vão morrer por quê? Não sei. E alguém sabe? Tá todo mundo se questionando isso. Esse é o X da questão. E, na minha opinião, foi uma péssima decisão, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas se você me perguntar pessoalmente, uma péssima decisão é fazer isso, por mais justo que você possa chegar à conclusão de que é um regime comandado por pessoas que a gente não tem admiração nem simpatia nenhuma, né? Mas assim é metade do mundo. Se for isso, os Estados Unidos vai ter que fazer regicídio em vários países da África, da Ásia, entendeu? Tipo, você tem alguma simpatia pela Coreia do Norte? É uma ditadura ferrenha, entendeu? Que prende. E a gente nem sabe, porque o Irã ainda a gente tem algum acesso. Ainda é um país mais aberto do que a Coreia do Norte. A gente não sabe nada dos prisioneiros da Coreia do Norte. Mesma coisa a China, etc. Nem vou entrar nos regimes falidos da África, né? Que são muito piores. Mas então, assim, não me parece... Mas eu acho que a discussão, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que a discussão daqui para frente vai ser que tipo de regime ou que tipo de política a gente vai admitir daqui para frente, né? O Trump já veio com aquela história que não ia participar de guerra nenhuma, que ia tirar os Estados Unidos de todas as guerras, mas a gente sabe que o que acontece para fazer a América, ele vai ter que ser o xerife do mundo. Que uso, travou tudo aí, cara. Os gastos do governo Trump com questão militar estão triplicando, né? A China aumentou muito também, a China é a segunda em gasto militar. Então, as duas grandes potências econômicas também são as duas grandes potências militares com gastos, né? Com gastos efetivos. Os Estados Unidos acho que tem 2 ou 3 vezes mais o gasto da China, mas a China também tem um gasto respeitável. Mas o que vai ser daqui para frente? O que a gente vai aceitar? Porque
A gente teve uma época aí com o Fukuyama, com aquela história, fim da história, aquela coisa toda. O capitalismo liberal venceu, então tem liberdade, é isso e aquilo. E a gente viu uma guinada agora com a China, que assim, é um regime autoritário, que é também próspero, não há como negar, né? O Trump está endurecendo lá nos Estados Unidos a liberdade, assim, até a questão com os imigrantes ilegais e tal. Os Estados Unidos sempre foi meio conivente com isso, até porque o imigrante ilegal faz parte da força de trabalho americana, daquele trabalho que ninguém quer fazer, né? Aquele trabalho que o americano médio não quer fazer, limpar prato, limpar banheiro, essas coisas todas. Então todo mundo era muito conivente com o latino-americano, com o imigrante ilegal, porque era esse tipo de trabalho que queriam fazer lá, né? Hoje a gente vê essa questão da imigração, a imigração na Europa também, que é um problema que está sendo discutido há, sei lá, uns 20 anos, e agora a gente vê ações efetivas, né, de tentar fazer uma limpeza, mandar o pessoal embora, e tirar a flexibilidade de lei ou aplicar leis mais duras, enfim. Mas a questão que eu me pergunto é assim, que tipo de regime, que tipo de política, o que vai ser do futuro do mundo, sabe? Porque essa história de pacifismo e tal já ficou para trás, ninguém mais está falando disso. A gente viu a mudança que ocorreu após a Covid, que era todo mundo, comunidade mundial, como é que é? A aldeia global, aquela coisa toda, e quando teve o problema da Covid, foi um pega para capar, e cada um foi ver o seu, né? Cada um se preocupou com o seu país. Você viu que aquele nacionalismo que estava surgindo com a nova direita na Europa veio mais forte e tudo mais. Não, só para terminar... Como que liga o que tem a ver o ataque dos Estados Unidos ao Irã? Isso que eu me perdi aqui. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que independente de como vai terminar essa história do Irã, eu acho que o que a gente, a discussão que eu acho que se coloca no mundo hoje, geopolítica e tudo mais, que eu acho que aqui é isso que eu estou falando, que tipo de política, que tipo de regime que a gente vai ter daqui para frente. Porque assim, o pessoal fala em queda da democracia, a democracia está acabando, blá blá blá. O que a gente tem para pôr no lugar? Qual vai ser o tipo de coisa que a gente vai admitir? Porque até então era aquela questão de liberdade e tal, vamos lutar pela liberdade. E agora a gente vê que até os países do Ocidente estão mitigando essa luta pela liberdade, porque os regimes estão ficando cada vez mais autoritários, até por conta da tecnologia, do controle social e tudo mais, que é inevitável que isso está acontecendo e vai acontecer. Então na verdade, sim. Levando isso em consideração o que você está falando, em relação ao regime do Irã, isso mostra que não faz sentido algum, tipo, o ataque dos Estados Unidos para acabar com o regime do Irã. E vai fazer o quê? Vai fazer o Irã virar uma democracia? Se os próprios países democráticos já estão ficando autoritários, entendeu? Acho que então, se isso é impossível, aí que tá, você entrou na questão. Se isso é impossível, então qual é a missão? Ninguém sabe qual é a missão. Não é acabar com o programa nuclear iraniano, porque já foi acabado, já destruíram aquilo, tá tudo embaixo de terra lá. Não tem mais nada. Então, mas essa foi a justificativa. O grande problema era agora. Essa foi a justificativa, mas beleza. Mas se essa foi a justificativa, vamos lá, Kilson. Tipo, por que você solta um míssil e faz o regicídio? Por que você mata um chefe do executivo? O objetivo é acabar com um programa nuclear? Não é matando coisa. Você tem que matar, não sei, o cientista, ou você tem que, entendeu? Coloca até um problema a mais. O Ayatollah estava bastante enfraquecido por conta dos protestos. E quem manda hoje no Irã é a Guarda Revolucionária, quer dizer. Então, se era para derrubar o regime, tinha que derrubar a Guarda Revolucionária. Exato. Não, e você tocou num assunto que é muito interessante, assim, que tem duas coisas aí que podem acontecer, né? Ninguém vai fazer previsão, porque fazer previsão é bobagem, mas talvez o Irã caia numa guerra civil, né? Provavelmente. Agora, não existe vácuo de poder, né? Os Estados Unidos provavelmente, eu não sei, mas imagino que deve estar reforçando os curdos para eles tentarem alguma coisa lá no Irã, né? Uma minoria. Mas o que pode acontecer também, a gente não sabe. O que aconteceu, por exemplo, na época que teve a Revolução, em 79, logo depois, um ano depois, começou a guerra entre Irã e Iraque. Saddam tentou invadir o Irã, aproveitando que o Irã estava fraco, por causa da resistência à Revolução. Na verdade, o Irã ficou forte. A Revolução ficou forte quando o Saddam Hussein tentou invadir o Irã. Porque o inimigo externo faz com que as pessoas se unam.
Esse é um problema também, que a gente não sabe, pode acontecer ou pode não acontecer. Até que ponto começar a cair míssil na cabeça de todo mundo ali, não fica todo mundo revoltado? Porque é questão de sobrevivência. Tanto é, e as pessoas não sabem, as pessoas são muito ignorantes, elas veem as coisas recentemente e acham que geopolítica é estática, e não é. Por exemplo, quem que apoiou o Irã contra o Iraque? Estados Unidos e Israel, cara. Estados Unidos então, mas isso que eu ia colocar um parênteses aí. Tem que lembrar que todas as intervenções americanas lá no Oriente Médio sempre foram catastróficas, sempre pioraram a situação. Ou seja, no Irã, depois do Iraque. Os ayatolás ficaram até hoje no Irã porque os Estados Unidos e Israel ajudaram os ayatolás, por mais absurdo que possa parecer hoje em dia, sabe isso? Mas era o caso do Irã contra, né? E na época, por quê? Porque o Iraque era visto como a grande ameaça, porque o Iraque tinha um programa nuclear na época, que Israel atacou com os F-15, F-16 e destruiu bem nessa época, né? Então, assim, geopolítica é uma coisa que muda o tempo todo, vai para lá, vai para cá. A mudança desse regime vai ser boa? Não sei. Você para pensar nas intervenções, como você falou, dos países do Oriente Médio. Nos últimos anos só geraram guerra civil, virou um caos, né? Porque não existe vácuo do poder. Então começa disputas e tal. Então é difícil saber. Eu não sei até que ponto isso é. Tem gente que vê, pá, é positivo, né? Pô, beleza, não tenho simpatia nenhuma pelo Ayatollah, não tenho simpatia nenhuma pelo regime do Irã, muito pelo contrário, entendeu? É claro que é uma ditadura, uma das piores ditaduras que existem, na minha opinião, que é essa coisa do extremismo religioso, né? Mas até que ponto isso vai melhorar ou piorar? Difícil. E eu acho que outro detalhe interessante é o seguinte, que quando você ataca um país desse que não tem arma nuclear, a mensagem que você dá para os países que têm ou que estão desenvolvendo é façam mais armas nucleares, ou senão vocês também serão atacados do nada, né? No caso da Coreia do Norte. Eu não sei se você concorda, assim, eu acho que o grande problema hoje que a gente está vivendo é uma falta de uma autoridade mundial. Eu acho que a ONU tem esse papel, ela não exerce há muito tempo, eu não sei nem se ela chegou a exercer um dia, mas eu acho que é necessário, sabe, um organismo internacional, só que a ONU só vai funcionar se ela for composta por líderes responsáveis. E a gente não tem líder responsável. Quem que é o líder da Europa hoje? Não tem líder responsável, concordo com você. Né? Você tem o Macron, que é um paspalho, né? Você tem o Trump nos Estados Unidos, que é um maluco, completamente doido, né? Aí você tem o quê? A Giorgia Meloni, que é uma malucona também. Quer dizer, você não tem hoje, tanto na Europa como nos Estados Unidos, sabe, um líder realmente, líderes, né? Chefes de Estado, que tem a responsabilidade do cargo que tem, não só para o seu povo, mas perante o mundo, essas coisas todas. Isso não existe. A gente está numa fase nefasta de lideranças e que qualquer idiota aparece, mobiliza a população e toma o poder. Sabe, quem que imaginava que o Trump ia ser reeleito depois daquele negócio do Capitólio e tudo mais, né? Só que, por outro lado, os democratas também não tem ninguém, apresentaram o Biden, aí no meio do caminho teve que trocar o candidato, porque ele estava completamente senil. Mas tivemos no Brasil de novo, né? O Lula, quarto mandato do Lula, é muita coisa. Eu lembrei, nessa história da Guerra do Irã, eu lembrei de dois podcasts ao acaso, assim, mas é engraçado como vem os flashes, né, na sua cabeça, assim. Um era do Joe Rogan, ele estava entrevistando, o cara nada a ver, tipo, alguém de artes marciais lá. E o cara falou assim, olha, a Terceira Guerra, eu me lembro, faz uns 2 anos, tá? O cara falou isso, a Terceira Guerra Mundial vai começar quando os casos do Epstein vierem à tona, que os líderes mundiais vão começar uma guerra mundial só para não serem presos. Isso me veio à cabeça, assim, pô, o cara tava, vai que o cara tá certo, já tá vendo o mundo tão maluco que na época eu ri, né, de gargalhada, parecia a maior maluquice. Outra previsão que eu lembrei essa semana, mas que era sério, daí não era gozação e era de nem lembro, um cientista social, político aí. Ele tinha falado num desses podcasts também internacionais que o Trump ia ganhar, isso era antes da eleição do Trump, que o Trump ia entrar em guerra com o Irã, e o que mais chama atenção é a terceira, que ele dizia que o Irã ia ganhar a guerra, não os Estados Unidos. E ele dizia que o Irã estava se preparando essa guerra há mais de 20 anos, que eles tinham certeza que os Estados Unidos iam atacar.
Então, assim, eu não sei como que o Irã vai ganhar essa guerra, mas se os Estados Unidos entrar no Irã... A questão é o seguinte, tipo, como que o Irã ganharia a guerra? Vamos lá. Assim, se o objetivo do Trump... Por isso que eu quero dizer, qual é o objetivo do Trump? Tem que ter objetivo a guerra. Toda guerra tem objetivo. O objetivo na época do Bush atacando o Iraque, qual que era? Para fazer com que o exército iraquiano saísse dentro do Kuwait. Quando isso aconteceu, os Estados Unidos ganhou a guerra. Missão cumprida, esse era o objetivo. O objetivo do Trump é mudar o regime? Se não cair o regime, ele perdeu a guerra. Essa é a verdade. Né? Se esse é o objetivo. Não, se bem que assim, eu acho que também ficou uma coisa. Eu lembro que a gente estava em Israel ainda, e eu conversando com o Victor Greenbaum sobre essas questões, porque assim, estava na semana que que a gente ia ficar mais uma semana lá para fazer a gravação do documentário, e aí teve um problema de voo, tinha que voltar uma semana antes. A gente ficou discutindo essas coisas, né? Pô, como é que vai ser assim? E assim, tava assim. A gente voltou para cá um ano depois, teve aquele negócio dos pagers, tal, não sei o quê. Eu falei, aí o Vitor até brincou, falou assim, é meio perigoso quando as coisas começam a ficar fáceis demais, né? Porque você começa a ficar ousado, daqui a pouco os caras vão querer atacar o Irã. Eles estão brincando e tal. E é o que está acontecendo, só que assim, o Irã enfraqueceu também muito, porque o Irã que financiava todos esses terroristas, né? E foi caindo grupo terrorista por grupo terrorista. Então chegou agora numa situação em que o Irã já não tem mais os proxies deles, e você não tem mais o Irã com a ameaça nuclear, porque já jogaram uma bomba lá e explodiram tudo. Então agora ficou fácil para os Estados Unidos ir lá e fazer o que fez. O Irã já não é mais, talvez, esse país tão perigoso assim. Tudo que você vê, qual é a retórica que eles estão usando? Não, a gente vai os Estados Unidos vai se arrepender. Aquela retórica que fala, pô, o Irã o máximo que eles estão conseguindo é mandar um drone para Dubai. Então sabe? Isso que eu ia falar. A guerra do Irã virou uma guerra que eles chamam horizontal, né? Começa a jogar míssil e drone para tudo quanto é canto. Né? Tipo, espalha, acabou, porque né? eles não foco, têm. Né? Eu não tenho foco, eles não são mais os persas da antiga, lá, do Xerxes, tá? Acabou. Entendeu? Eu não tenho mais essa força militar. Eles não têm essa força militar. Eles estão com um problema sério interno, estão com um problema econômico, estão com um problema de uma iminente guerra civil ali. Porque quando o povo começa a ir para a rua e morrer e ainda assim não sai da rua, é algo preocupante, quer dizer, então quer dizer que o regime está com um problema muito sério, porque as pessoas já estão tão de saco cheio que elas preferem morrer do que ficar calado em casa, sabe, eles vão protestar e falar, se eu tiver que morrer, eu vou morrer por isso. E quando chega a esse ponto, a coisa fica muito perigosa para o regime, né? Não, eu acho até, então, que você está falando, assim, tipo, é interessante a gente analisar, assim, é que no final não é o... Quando você fala assim, os iranianos de hoje não são mais os persas que lutavam com Xerxes antigamente. Mas nem é isso, é que hoje em dia existe uma divisão num país de 90 milhões de habitantes, que essas pessoas que estão na rua protestando, estão sendo presas e mortas pelo regime, eles são, sim, os persas do Xerxes, né? Porque são corajosas, estão enfrentando a guarda revolucionária iraniana, né? Que está armada, que tem o poder, tem o status quo do Estado. Estão enfrentando, assim. Então, assim, são corajosos, sempre, né? Isso é um regime que sempre foi autoritário, desde 78 é autoritário. Não está conseguindo conter uma revolta do próprio povo ali. Já demonstra uma deficiência, né? Então, quer dizer, eles estão enfraquecidos, o regime está enfraquecido. Eu não sei se, de repente, a estratégia do Trump é jogar umas bombas lá e depois negociar e fazer um acordo que seja favorável para os Estados Unidos de algum modo, que assim, a cabeça do Trump é sempre essa, né? Ele trabalha sempre com o caos. Através do caos, ele tira alguma vantagem para ele. Foi assim que ele aprendeu a fazer lá em Nova York, com os gangsters de Nova York. Mas, e é algo que ele está efetivamente fazendo nesse governo, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer de fato. É como você falou, pode vir um regime muito pior, pode acontecer o que o Ayatollah Khomeini fez, que prometeu para todo mundo que ia fazer uma reforma liberal com uma economia mais aberta, com liberdade para o povo e tal, e enfiou uma ditadura lá, tem uma teocracia terrível, e acabou com todas as liberdades. Então o maior desafio que eu vejo num tipo de guerra desse tipo é o seguinte: é que o Trump tem data para sair. E o regime iraniano não tem data para sair.
Você pode ficar matando os ayatollahs. A não ser, é uma corrida contra o tempo. Tipo, o Trump consegue fazer com que o regime, com que o Estado no Irã fique tão caótico, o estado das coisas, que o regime caia antes que acabe a presidência dele? Essa é a questão. Porque se ele não conseguir, ele cai fora, o outro presidente não vai ficar continuando bombardear o Irã, a gente sabe disso. As guerras, quando são feitas pelas democracias, elas têm um tempo curto, enquanto que as guerras dos regimes não têm, das ditaduras, né? Dos regimes ditatoriais. Você pega, por exemplo, o caso da Rússia atacando a Ucrânia. Se já tivesse mudado, a guerra está há 4 anos. Se já fosse outro presidente, numa democracia, a guerra já teria acabado. Como é um ditador que está lá e que só vai sair de lá quando morrer, a guerra continua. Então, no fundo, é uma corrida contra o tempo. Daí, o Trump tem quanto tempo ainda na presidência? Nesse tempo, o regime acaba de tanto míssil que ele vai jogar, porque os iranianos sabem disso. Foi o caso do Vietnã, na época do Nixon. Nixon caiu fora, teve que cair fora para não ser pichado, e o Vietnã continuou, o Vietnã ganhou a guerra. Né? Tem mais algum assunto? Tem mais alguma mensagem do Vorkar aí que chegou? Não? Tô só esperando para parar de gravar para ler. Tomara que tenha acontecido mais. Se você que ficou aí com a gente até agora nessa conversa, dá like aí no vídeo, se inscreva no canal do NEM no YouTube e assine o Não Imprensa, está aparecendo o QR Code na tela para você fazer a assinatura do nosso site. Dá uma olhada lá que a gente está fazendo, tem muito texto, tem muita coisa legal que a gente está fazendo lá. E se você ainda não conhece, e se você já conhece, ajuda a gente, assina o Não Imprensa, porque a gente precisa dessa assinatura para continuar revelando que as lendo notícias as mensagens do Vorkar. E lendo as mensagens do Vorkar e trazendo para vocês também tudo que essas mensagens dizem na verdade, né? Porque na imprensa sempre tem algum interesse, sempre tem alguma coisa escondida tentando te enganar. A gente não, a gente tenta mostrar para vocês o que está realmente acontecendo e a gente vai até além às vezes, a gente até passa alguns limites e periga entrar em queda da fake news do Xandão, mas agora eu não sei mais se ele vai ter essa força toda. Mas é isso, então. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Renato, mais essa conversa. E até semana que vem. Um abraço. Foi um prazer aí conversar contigo. Estava com saudade já, fazia 2, 3 semanas que a gente não gravava. É muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.